Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns bancos de dados relacionais. Então vamos descer aqui. Esse aqui não são os principais serviços ou os serviços mais famosos ou os melhores serviços, tá? Não é nada disso. São apenas os bancos de dados mais famosos na vida de Jaqueline, né? Porque no meu tempo de mercado, esses aqui são os bancos que eu mais tive contato. Fala, Dev, beleza? Eu sou a Jaque e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Root. O Root ganha esse nome por ser o início de tudo, né? O início da sua jornada. É uma experiência para quem está começando e a gente vai trazer diversas dicas, tecnologias, informações para você dar aquele boost na sua carreira e chegar no próximo nível. E hoje a gente vai falar um pouco de banco de dados. Então eu vou te mostrar o que é banco de dados, vou te mostrar alguns serviços, algumas pequenas diferenças entre eles e algumas dicas para você que está começando aí nesse mundo de programação, beleza? Então vamos lá! A definição dele é que é um repositório sistêmico de informações. O que isso quer dizer? Que ele é um local onde vai guardar informações de forma organizada, de forma sistêmica. A representação do banco de dados é esse desenho em cinza aqui. Então, sempre que vocês verem esse desenho por aí, provavelmente vai estar representando um banco de dados. Vamos entender melhor o que significa um repositório sistêmico de informações. Vamos pensar no seu celular. No seu celular você tem a agenda de contatos. A sua agenda de contatos ela é separada por pessoa que você cadastra. Então, cada pessoa tem um número de telefone e essas pessoas também têm nome. Então, essas informações elas estão organizadas de uma forma que o celular consiga mostrar para você encontrar quem você está procurando na hora de você ligar, por exemplo. E todos esses dados eles estão guardados num banco de dados que tem dentro do seu celular. Então, essa daqui é uma representação de uma organização sistêmica de informações, certo? Outro exemplo que a gente pode pensar é nas redes sociais. Então, por exemplo, a gente tem um banco de dados lá de uma rede social chamada Ticoteco, um exemplo. E aqui a gente tem a informação organizada, então a informação dos perfis. No perfil de cada pessoa eu tenho um nome, eu tenho um nome de usuário, eu tenho a descrição dessa pessoa. Eu também posso ter os posts. Então vamos supor que o usuário José Demais fez um post lá com essas hashtags aqui, né, com esse texto, postando um vídeo.mp4. Essas duas tabelas são exemplos de informações organizadas que estão guardadas dentro do banco de dados daquela rede social. Então, a gente entende que o banco de dados é uma forma da gente guardar informação de forma organizada. Bom, o banco de dados ele surgiu para a gente suprir uma dor que a gente tem há muito tempo. Vocês lembram desses arquivos aqui que normalmente tinham em escolas, tinham em órgãos públicos do governo e etc? Esses arquivos eles são uma forma de banco de dados, uma forma de banco de dados físico, né, da vida real. E lá dentro a gente tinha algo parecido com essa caixinha aqui. Então eram várias pastas com várias folhas, várias informações organizadas aqui dentro. Então, por exemplo, a organização dessa caixinha aqui é organizar por ordem alfabética. Então, vamos supor que se eu quisesse buscar a ficha de alguém, como na escola, eu quisesse buscar a minha ficha, eu ia aqui no JK e aqui dentro eu ia procurar por Jaqueline. Provavelmente aqui dentro da pasta JK ia estar organizado por ordem alfabética para eu poder encontrar os nomes de forma mais fácil. Então, o que aconteceu? Banco de dados no computador é uma forma digital da gente organizar os dados assim como a gente organizava nesses arquivos. Então, por exemplo, voltando lá ao exemplo da rede social, a gente precisa, vamos supor que a gente está guardando naqueles arquivos físicos, né? A gente precisa guardar as informações dos perfis, então cada perfil tem o nome de usuário, a descrição, e cada perfil pode fazer os posts. E aí eu tenho que guardar quem foi que fez o post que a pessoa fez e o vídeo que ela postou. Então é uma forma de eu organizar os dados para depois a gente conseguir encontrar. E quem é que vai precisar encontrar esses dados? E aí a gente entra nas nossas redes sociais, programas, softwares que a gente vai desenvolver. Então a ideia do banco de dados é que você consiga encontrar informação guardada nele de uma forma fácil, de uma forma rápida. Agora faz um exercício comigo.
Consegue imaginar algum aplicativo, site, software, algo que você use no seu dia a dia que não guarde informações? Mas informação nenhuma, que não guarde informação nenhuma. Consegue imaginar? É bem difícil, não é? Eu, pelo menos aqui, enquanto eu tô gravando, eu não consegui pensar em nada muito rápido, eu sempre ia dar de exemplo. Tudo que a gente usa guarda informações. Algumas informações, elas são mais simples e elas são guardadas de uma forma mais simples, e algumas informações, elas são mais sensíveis e são guardadas de formas mais complexas, né? Tudo depende do sistema, do objetivo e etc. E para isso existem diversos tipos de bancos de dados, diversos tipos de performance, de robustez, de tamanho, de objetivo, e eu vou mostrar alguns para vocês. Eu não vou mostrar os melhores, eu só vou mostrar alguns exemplos. E depois eu falo para vocês aonde que vocês podem ver um ranking dos bancos mais utilizados no mundo atualmente, certo? Bom, mas eu vou mostrar aqui os que eu mais conheço, beleza? Então vamos lá. Existem dois tipos principais de banco de dados que a gente vai ouvir muito falar, que é o banco de dados relacional e o banco de dados não relacional. O banco de dados relacional é onde a gente relaciona as informações que a gente está guardando lá dentro. Ficou complexo? Vamos lembrar do exemplo que eu dei da rede social do TicTeco. A gente tinha a parte de informações do perfil e a gente tinha a parte de informações dos posts, certo? E aí, quando eu colocava um post ali, eu tinha que relacionar, falar de quem que era aquele post, ou seja, de qual perfil que era aquele post, certo? Então, eu colocava lá o arroba do perfil e o post. Só que na segunda informação, perceba que eu não coloquei de novo todas as informações do perfil. Eu só falei que perfil que era, né? As informações do perfil estavam em uma outra tabela que tinha ali em cima, né? Com a descrição, o nome certinho do perfil, beleza? Então eu estou relacionando as informações do perfil com um post feito. Esse tipo de relacionamento é feito por alguns bancos de dados chamados bancos de dados relacionais. E isso é amplamente utilizado no mundo de programação. Ok? Os bancos de dados não relacionais, eles até podem apresentar a nível de informação alguma relação, mas na estrutura do banco de dados não existe essa relação. Nossa, o que eu quis dizer com isso? Um banco de dados relacional, já vou dar um exemplo aqui, o SQL Server da Microsoft, que eu já falo um pouco mais dele. O SQL Server da Microsoft é um banco de dados relacional. Então, o que eu vou fazer? Dentro da estrutura do banco, eu vou falar assim, olha, não pode existir post se não tiver atrelado a um usuário. Beleza? Beleza. Agora, vamos pensar no banco de dados não relacional, por exemplo, no MongoDB. No MongoDB, ou MongoDB, né? Toda hora que eu falo DB, eu falo de um jeito diferente. No MongoDB não vai existir essa relação na estrutura do banco, ou seja, lá dentro do banco eu não vou obrigar essa estrutura a existir, certo? O MongoDB, ele é um banco de dados não relacional, então não existe esse tipo de relacionamento na estrutura dele, certo? Essa é a principal diferença entre esses dois tipos de bancos. Tem algumas outras diferenças, mas elas vão mais à questão de estrutura, de usabilidade, etc., que eu não vou muito me aprofundar aqui, porque eu quero apresentar para vocês esse mundo. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns bancos de dados relacionais. Então vamos descer aqui. Esse aqui não são os principais serviços ou os serviços mais famosos ou os melhores serviços, tá? Não é nada disso. São apenas os bancos de dados mais famosos na vida de Jaqueline, né? Porque no meu tempo de mercado, esses aqui são os bancos que eu mais tive contato. Teve mais alguns, só que eu não coloquei aqui não sei. Eu pensei nesses 6 aqui principais. Bom, todos eles têm uma característica em comum, que é o uso da linguagem SQL. SQL é uma linguagem específica de bancos de dados. São comandos, né? Como se fosse um JavaScript, só que são comandos que você manda para o banco para ele entender o que você quer fazer. Por exemplo, inserir uma informação, buscar uma informação, apagar uma informação ou fazer update. E, inclusive, essas 4 ações que eu falei são as 4 ações fundamentais do SQL. E tem um vídeo aqui que eu já fiz para o YouTube falando sobre esses 4 comandos. Então você pode ir lá para você conhecer um pouco mais. Outra coisa é que tem um curso de SQL dentro da plataforma do Discover que eu fiz lá para vocês, mostrando todos os comandos iniciais, alguns comandos intermediários para você começar a trabalhar com o banco de dados SQL, beleza? Bom,
E aí, o que que acontece? SQL é apenas a linguagem que a gente vai mexer no banco, né? Aí, alguém tem que prover esse serviço. Alguém, alguma plataforma tem que prover esse serviço, certo? Bom, a gente tem o SQLite, é um banco de dados gratuito, é um banco de dados muito simples de ser usado, a estrutura dele é muito simples. Se você comparar os comandos do SQLite com o Postgres, que é esse aqui do elefante, por exemplo, você vai perceber que o SQLite não tem alguns comandos, por exemplo, truncate. Truncate é um comando SQL que a gente dá para limpar todos os dados de uma tabela do banco. O SQLite não tem esse comando, né? Ele tem um comando que faz isso, que é o delete sem where. Assiste o vídeo lá que eu fiz de SQL que você vai entender o que é o delete sem where. Para apagar, o SQLite usa esse comando para apagar as informações de uma tabela dele, né? Mas o Postgres tem um comando chamado truncate que faz a mesma coisa, só que é específica para limpar as tabelas, né? Então o SQLite, ele é um serviço de banco de dados bem simples, né? É bem fácil de ser usado e inclusive na Maratona Discover 2 e na NLW Together, na trilha Discover, que foi as duas trilhas que eu participei, né, tanto a Discover quanto a Maratona 2, eu usei o SQLite pra gente poder trabalhar com o banco de dados e foi uma experiência bem positiva. Outro banco de dados é o MySQL. Esse banco de dados aqui eu posso dizer que ele é bem famoso pelas interwebs, porque WordPress, Joomla e alguns outros tipos de serviços de blog, né? Eu falo serviços de blog, mas quem é amante do WordPress, eu sei que não é só para blog, né? Mas iniciou assim. Enfim, apenas um disclaimer. O MySQL eu acho que é um dos mais famosos. Por exemplo, quando eu comecei no mercado com PHP, o banco de dados que era mais utilizado, né, pelas empresas que eu passei, pelos cursos que eu via, era o MySQL. O MySQL tem uma estrutura robusta, ele é muito usado por esse CMS, WordPress, Joomla, etc. Só que o MySQL não é open source, ou seja, não é de código aberto. Então a comunidade fez como se fosse uma cópia do MySQL, que é o MariaDB. O MariaDB é exatamente o MySQL, só que de código aberto. Já que como é que isso aconteceu? Como é que fez a cópia se o MySQL nunca foi de código aberto? Então, teve uma época que o MySQL era de código aberto e quando anunciaram que ia ser fechado o código, né, você consegue usar ele gratuitamente, o MySQL não é pago, é gratuito, você pode baixar ele na internet, vários serviços para Windows, Linux, Mac, para você utilizar o MySQL. Só que a comunidade gostava muito que ele era de código aberto, então fizeram a cópia dele, né, que é o MariaDB. Então, os dois têm uma estrutura muito parecida. As diferenças dos dois, eu acho que a maior é o MySQL não ser de código aberto, MariaDB sim. Tem algumas outras diferenças que não convém falar aqui, mas só para falar para vocês que esses dois bancos de dados eles são extremamente iguais. Bom, nós temos o Postgres. Postgres também é um serviço gratuito de banco de dados, né? Tem alguns serviços na internet que se você quiser usar o Postgres, você vai ter que pagar, mas você vai ter que pagar pela hospedagem daqueles dados e não pelo serviço Postgres, tá? Tem essa diferença quando a gente vai falar de banco de dados na internet. O Postgres é um banco de dados muito robusto, ele tem uma performance bem alta e ultimamente, nas últimas empresas que eu trabalhei, era muito usado o Postgres. E ele também tem uma integração com vários tipos de linguagem, então, por exemplo, a última startup que eu trabalhei de produto, usava o Postgres com Node e React. O Postgres também pode ser usado com PHP, com Java, com tudo que você quiser, beleza? Bom, o próximo é o SQL Server, que é o serviço de banco de dados da Microsoft. Sempre que você vê um servidor Microsoft, pode ter certeza que em 99% dos casos ele estará usando o SQL Server. O SQL Server é um banco de dados muito robusto. Você tem a versão gratuita para baixar para estudos, mas se você quiser usar ele na internet, ele é sempre pago. É bem difícil encontrar uma versão gratuita, mas se você conhece uma versão gratuita, inclusive de todos os serviços que eu tô falando aqui, coloca aí nos comentários para ajudar os amiguinhos, né?
O SQL Server é muito robusto, ele tem muitas coisas específicas dele que a Microsoft construiu para ele, para ser um diferencial de banco de dados. Muitas empresas grandes que começaram seus serviços há muito tempo, né? Usa o SQL Server, a grande maioria que eu consigo pensar aqui. O Oracle DB é o nosso último banco que eu coloquei aqui. É um banco de dados, obviamente, da Oracle. Você pode procurar como Oracle DB na internet, que você vai conhecer várias formas de trabalhar com ele. Ele é muito parecido com o SQL Server na questão de tem a versão gratuita para você poder baixar e estudar, mas quando você quer usar na internet, quando você quer usar profissionalmente para um sistema, alguma coisa assim, ele é pago. Eu, particularmente, Jaqueline, eu nunca vi o SQL Server e o Oracle DB sendo usado como banco de dados para sites, para blogs, para e-commerces talvez, mas para sistemas é muito usado. Muito usado. O Oracle DB, assim como o SQL Server, tem coisas específicas dele que a Oracle construiu para ele, para ser um diferencial aí desse banco de dados. Então, eu julgo, na minha opinião, desses 6 aqui, o SQL Server, Postgres e Oracle, os 3 bancos de dados mais robustos dessa lista. O MySQL e o MariaDB fica aí no intermediário e o SQLite, de longe, é o banco de dados estrutura mais simples que a gente tem aqui. Eu mudei aqui de última hora o tema do meu Notion, porque os próximos que eu vou mostrar, o logo tava se misturando com o fundo escuro e tava bem difícil de ver, então eu mudei aqui rapidinho para eu poder mostrar para vocês. Bom, os próximos que eu vou falar são os bancos de dados não relacionais. Você muitas vezes pode ver por aí o pessoal chamando de NoSQL ou NoSQL, desse jeito aqui. É a mesma coisa, não relacional e NoSQL é a mesma coisa, são os mesmos serviços de banco de dados, ok? Assim como os bancos de dados relacionais que eu mostrei anteriormente, eu não tô elencando aqui os principais, os mais famosos, os melhores, nada disso. São os bancos de dados conhecidos por Jaqueline Gracieli, beleza? Bom, esses bancos de dados aqui eu trouxe alguns com algumas diferenças que são bancos de dados bem legais para você conhecer, né? O NoSQL há muito tempo já vem ganhando mercado, já vem ganhando robustez, muitos serviços utilizam e tá bem legal. O primeiro de todos que eu vou falar aqui é o Redis, que é esse vermelhinho aqui. O Redis, ele usa uma forma de você guardar as informações lá dentro chamada de chave-valor. Quando você coloca algum dado lá dentro, ele vira um valor e você atribui uma chave, né? Então, o banco de dados, ele faz essa relação chave-valor, que é bem legal. O próximo é o Cassandra. O Cassandra é um banco de dados muito interessante para você conhecer como ele funciona. Ele é um banco de dados que foi desenvolvido no Facebook. Ele usa um tipo de banco de dados descentralizado, ou seja, imagina data centers. Se você não sabe o que é, data centers é como se fosse os computadores, por exemplo, o computador da AWS, que é o da Amazon, o computador da Microsoft, onde guarda lá o SQL Server, sabe? Os data centers são computadores físicos que ficam em lugares separados e provêm a informação para a internet. Dando um exemplo mais claro de como Cassandra funciona, eu vou dar exemplo aqui do Brasil, porque eu não tô lembrando do nome das regiões nos Estados Unidos onde normalmente os data centers ficam. Tem muitos na Europa também. Mas vamos supor que tem um data center em São Paulo, tem um data center no Rio de Janeiro e tem um data center na Bahia, certo? O Cassandra, ele armazena os dados em data centers diferentes, tá? Os dados no mesmo banco de dados, ele armazena em data centers diferentes. E isso é bem legal. É um banco de dados muito otimizado para cluster e ele tem uma latência muito baixa. Latência é o tempo que demora para uma informação chegar de um ponto no outro, beleza? A latência do Cassandra é bem baixa. O próximo que eu vou falar é o DynamoDB, e se você já mexeu com a AWS, você já deve ter visto pelo menos essa logo perdida por lá. O DynamoDB é um banco de dados da própria Amazon, ele funciona dentro da AWS, que é a cloud da Amazon. Ele tem uma latência muito baixa, ele é rápido, flexível e, segundo a própria Amazon, é um banco de dados próprio para aplicações móveis, jogos na internet, soluções com internet das coisas. O último banco que eu vou falar é o MongoDB. Atualmente é o meu queridinho, eu gosto muito da forma que ele trabalha. Ele é um banco de dados orientado a documento, tá? Ele continua sendo NoSQL, mas ele é orientado a documento, ou seja, a forma que ele guarda as informações é em documentos e ele tem
sistemas avançados de agrupamento e filtragem das informações desses documentos. Ele é um banco de dados de código aberto, ele tem integração com todas as linguagens que você imaginar, JavaScript, Java, PHP, Python, Ruby, etc. É bem robusto, ele tem uma alta performance e eu acho que ele trabalha muito bem. Agora vocês conhecem aí alguns bancos de dados bem legais para vocês começarem a estudar e procurar, né? São os bancos de dados mais conhecidos por Jaqueline Graciele e eu vou mostrar para vocês um site onde vocês podem ver os bancos de dados mais utilizados no momento. Vamos abrir ele aqui. Esse aqui é o DB Engines, é um site onde possui esse ranking que eu comentei com vocês. Então a gente pode clicar aqui e a gente vê o ranking de uso, ok? Não é de ser melhor, é de uso, banco de dados mais usado. Então se a gente olhar nessa lista aqui, a gente percebe que o Oracle DB, MySQL e o SQL Server são os 3 bancos de dados mais utilizados dessa lista aqui, seguido pelo Postgres, MongoDB, Redis e alguns outros. E olha o SQLite Server e o Cassandra que eu comentei para vocês aqui. Então essa aqui é uma lista que vocês podem olhar dos bancos de dados mais utilizados. Se eu não me engano, ela é atualizada mensalmente. E fica aí um exemplo legal para vocês poderem procurar. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. E se você quiser saber mais sobre a linguagem SQL que os bancos relacionais usam, não esqueçam de ir lá na plataforma do Discover e consumir o curso que eu coloquei lá, que tá bem legal. Vejo vocês na próxima e tchau, tchau!